Vamos, pois, ao tema da nossa palestra. No século passado, em 1938, a espiritualidade maior, através do mentor Emmanuel, congregada aos esforços maravilhosos de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, essa dupla maravilhosa resgatou para o conhecimento moderno uma notícia perdida nas noites do tempo, pois que Chico e Emmanuel resgataram para o conhecimento do homem e da mulher modernos uma promessa de há muito esquecida, uma promessa feita em tempos imemoriais por uma autoridade não terrena que, em tendo parte do seu rebanho adoecido, perdido a simplicidade da alma e por isso se inabilitado na arte de expressar ternura uns pelos outros, essa autoridade celestial prometeu que o seu amor insistente perseguiria parte do seu rebanho que seria obrigado a se autoexilar para outros mundos. E assim, dessa lendária promessa surgiu algo que Emmanuel e Chico chamaram de o programa das revelações progressivas, que seria ofertado a essas ovelhas doentes que iriam se congregar em um distante planeta azul, esperando para dias melhores a redenção das suas consciências. E assim, exilados para outro mundo, parte do rebanho cósmico dessa autoridade celeste se congregou toda neste mundo hoje conhecido como planeta Terra, mas ecoando-nos, vamos assim dizer, nos compartimentos da alma de cada uma dessas ovelhas, a promessa imorredora e sempre renovada de alguém que nessa parte do cosmos representa o Pai amantíssimo, posto que é uno e semelhante ao Pai em tudo. Passa-se o tempo, quando essa autoridade celeste resolve fazer-se humano, para enquanto humano tentar demonstrar que era possível se viver como o próprio Pai amantíssimo faria se aqui estivesse, amando ao seu semelhante. Quando essa notícia começa a ser recebida pelos ambientes espirituais que envolvem o planeta azul, muitos outros mestres se congregam em torno do esforço para, no mundo dos encarnados, pois que este planeta azul tem como característica existencial algo que se chama reencarnação e por isso a necessidade da atitude sexual de duas polaridades diferentes, pois que almas precisam se submeter a corpos físicos transitórios para poder continuar a sua rota evolutiva. E assim muitos mestres encarnaram e começaram, na medida das possibilidades das épocas, na medida em que o ser humano poderia compreender os ensinamentos e assimilá-los e, a partir daí, praticar na sua expressão de cidadão planetário, muitos pacotes de conhecimentos, de esclarecimentos, de elucidações foram, então, semeados nesse mundo. Dado o adiantado da hora, vamos nos situar historicamente por volta do último milênio antes de Cristo, pois que naquele tempo homens maravilhosos e mulheres maravilhosas começaram do nada, pois que a evolução do pensamento humano haverá sempre de obedecer a um lento progresso, mas na China, por volta do século 6 a.C., apareceu Lao Tse. E Lao Tse, naquele tempo, há 2.600 anos atrás, falava e praticava um código de conduta diante da vida que nem nós, os ditos homens e mulheres modernos, logramos compreender e muito menos praticar. Lao Tse dizia naquela época: aquele que conhece a própria ignorância revela alta sapiência. Aquele, porém, que ignora a própria ignorância vive em profunda ilusão. O sábio conhece o seu não saber. O conhecimento desse não saber o preserva de toda ilusão. Conhecimento profundo do psiquismo humano
Lao Tse deixou como legado algo que hoje se chama doutrina do Tao ou do taoísmo, mas que ninguém ousa prestar atenção, ou se ousa, prefere não assumir o ônus de ter que assumir esses princípios filosóficos, já que eles necessitam, da parte de quem assim o faça, esforço de melhoramento constante. Surge na China, na Índia, quase na mesma época, Siddhartha Gautama, ofertando ao mundo um pacote de esclarecimento quanto à conduta reta que o ser humano deveria ter. Nem de Deus ele falou, e ainda assim o budismo se transformou em religião. Zoroastro aparece na Pérsia, sendo ele o primeiro teólogo dos tempos modernos, dos últimos 3.000 anos, deixando de lado aquela prática de sacrifícios de animais e outras tantas questões sanguíneas e preparando o caminho daquele que haveria de vir. Sócrates e outros tantos espíritos luminares desta humanidade encarnam na parte ocidental grega e, repetindo o que Lao Tse havia dito, afirma então Sócrates que a verdadeira sabedoria consiste em admitir a própria ignorância, pois somente admitindo a própria ignorância o ser humano não se apega a conceitos. Pois quem pode evoluir se apegando a conceitos? Ninguém. Para que nós possamos evoluir, nós temos que abrir a amplitude da nossa percepção para o novo. Mas quem consegue isso fazer? Se agarrando aos seus conceitos, às suas crenças pessoais. Sócrates dizia que na condição humana o mais prudente era saber que nada sabemos, pois somente assim nós não nos agarraríamos a conceitos pensando que sabemos alguma coisa. E o pior, nós ainda queremos impor aos outros aquilo que acreditamos saber. E aí começam os dramas e os conflitos desta humanidade. Depois desses e de outros tantos, surge um homem estranho chamado Jesus, personificando nele mesmo uma das etapas do tal programa crístico das revelações progressivas, quando possíveis ao entendimento da humanidade. E essa autoridade mesmo se fez menor, se fez homem, para enquanto homem e entre os homens poder mostrar que era possível se viver de forma digna, amando o seu próximo. E assim Jesus, ao longo do tempo em que ficou aqui na Terra, preocupou-se basicamente em deixar um legado composto de 5 questões básicas, de 5 revelações básicas, pois foram estas revelações às quais mais ele dedicou a sua atenção, a sua oratória enquanto aqui esteve. A primeira revelação que ele fez diante de uma visão de mundo complicada, herdada dos filósofos gregos e das tradições da cultura semítico-babilônica que marcava aquela região de mundo, diante de um Deus complexo a quem se devia temer, ou o moto contínuo de Aristóteles, ele, genial e simplesmente, referiu-se a esse Deus complicado como sendo Pai. O Pai amantíssimo a quem deveríamos amar em simplicidade. E ele dizia, temos que nos fazer iguais às crianças, pois que, pais terrenos que somos, quando chegamos em casa, por pior que seja o nosso desempenho enquanto pai e mãe, os filhinhos pequenos da gente correm e se abraçam conosco, na simplicidade do seu amor. E não há força nenhuma no cosmos que consiga atrapalhar, ou que consiga dividir a união, desculpem-me, íntima entre filho e pai, filho e mãe. E Jesus dizia que nós tínhamos que nos fazer simples como as crianças para nos unirmos ao Pai. E essa foi a única afirmação que ele fez, que ele era uno com o Pai. 2000 anos, não entendemos coisa alguma. A segunda revelação é que ele mais se preocupou em deixar como legado, e mais do que isso, testemunhou na sua vida, foi que ele apresentou ao mundo a lei maior de uma constituição cósmica pelos terráqueos desconhecida, mas que vale em qualquer recanto do cosmos. Pois que essa lei nada mais é do que
a demonstração da postura básica de qualquer cidadão cósmico minimamente evoluído, pois que esta lei fala da postura básica e essencial ao convívio entre os filhos e filhas diletos do Pai Celestial, que é a lei do amai-vos uns aos outros. Pois que o amor não é balela filosófica, nem muito menos questão religiosa, e nem utopia, nem coisa de sonhador, pois que esse amor tão difícil para nós nada mais é do que o tempero básico, primário, dos seres minimamente evoluídos no cosmos. O terceiro ponto da sua revelação, ou a terceira revelação do seu legado, foi porque ele afirmou que muitas moradas existiam na casa do Pai, acabando com a nossa solidão cósmica. Afirmando mais, como aqui disse o nosso irmão Narras, ele mesmo se apresentando como um cidadão estrangeiro a este mundo. Vós sois cá de baixo, eu sou lá do alto, dizia Jesus. Mas você é rei? Olha, aqui na Terra, a palavra que mais se aproxima, talvez, da minha posição lá é essa. Então, tá bom, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. O que será, como também refletiu nosso irmão Narras, que Jesus teria que ter dito mais do que disse, para tentar deixar claro para a gente que existia vida além das fronteiras terrenas? O que mais ele teria que ter dito? 2000 anos, não levamos nada disso a sério. O quarto ponto da sua revelação foi de que ele representava toda essa hierarquia celestial diante daqueles que viviam isolados da terra, como também representava a parte do seu rebanho doente que foi congregado na terra diante do resto do seu rebanho cósmico. E ele ali estava para tentar não salvar ninguém, pois isso derroga as leis oriundas do amor do Pai, já que é dado a cada um conforme as suas próprias obras, conforme o seu próprio mérito, mas sim para ajudar a que cada um congregado neste mundo venha a salvar a si mesmo através de esforço pessoal, do melhoramento íntimo, pois que, a exemplo dos prisioneiros das sociedades terrenas, que ao fazer ou cometer um crime descumprindo as leis da sociedade são isolados nas penitenciárias e nos hospícios do mundo, e de lá só saem para serem reintegrados à convivência com a sociedade, ou após cumprida a pena, ou quando conseguem novamente se comportar de maneira a serem aceitos pela sociedade. Dizia Jesus e demonstrava ele para suas ovelhas aqui na terra que cada um teria que reconquistar a condição de ser alguém amoroso, pois para conviver com essas humanidades mais evoluídas, minimamente se tornava necessária a postura amorosa, como sendo a expressão da cidadania de cada individualidade. E para isso ele ali estava. Não compreendemos coisa alguma. Mas o quinto ponto da sua mensagem, ponto esse que ele mais se preocupou em repeti-lo, que ele se preocupou em deixar isso claro de muitas maneiras, que naquele livro que chamamos Sagrada Escritura encontra-se essa quinta questão, ou essa quinta revelação, registrada em 2.500 oportunidades. E só no Novo Testamento, em 318 oportunidades, repete-se essa revelação que foi a promessa da sua segunda vinda. Revelar o Pai, revelar a lei do amai-vos uns aos outros, revelar que não estávamos sós no universo, pois muitas moradas existiam, revelar que ele era o representante dessa hierarquia diante dos que vivem na terra, e avisar que no futuro ele retornaria não nascendo novamente como um homem, não se submetendo ao jugo do livre-arbítrio doentio dos que vivem na terra, mas sim voltando na sua posição natural de autoridade celeste. E quem não está na terra está a iures, e quem está lá para vir para cá ou aparece de repente, ou vem voando, ou tipo super-homem com a capa, ou em algum artefato.
Não, mas isso é loucura. Bem, se isso for loucura, se isso for só uma mera questão simbólica da Bíblia, aquele livro que nós chamamos de Sagrada Escritura vai valer para quê? Pois que esse é o tema central da Bíblia. Mas deixemos isso de lado. Fato é que Jesus deixou essas 5 revelações, ou esses 5 pontos de uma revelação que ele nos deixou como legado maior para orientar as nossas vidas. Mas ninguém entendeu coisa alguma, também na época em que ele viveu. E ele prometeu, sabendo disso, quando percebeu que estava chegando a hora da sua crucificação, ele prometeu que no futuro o Espírito de Consolação haveria de vir para complementar ou explicar melhor coisas e aspectos que ele naquele tempo não poderia fazer. Morre Jesus. Ressuscita conforme havia prometido? Ou será que também isso é outra simbologia lá no Novo Testamento? Ou será que também isso não é verdade? Porque essa foi uma das profecias que ele fez, de que iria morrer e depois ressuscitaria. Mas não foi a que ele mais insistiu em reproduzir. A que ele mais insistiu em reproduzir foi de que retornaria no futuro. Mas tudo bem, morreu Jesus. Com o tempo, os apóstolos fundam a igreja de Jerusalém e começam a distorcer, com a melhor das intenções, o legado de Jesus, pois a partir da postura que os apóstolos tinham, somente judeu poderia ser cristão. Quem não fosse judeu não podia ser cristão. Podia, mas se submetesse aos ritos da cultura judaica. Além de apóstolos, Jesus tinha um grupo de discípulos que haviam sido formados em cidades marcadas pela cultura helênica, pela cultura grega. Os discípulos de Jesus, ou pelo menos esse grupo, eles tinham uma condição, uma visão de mundo mais moderna do que a dos apóstolos. E coube exatamente a esse grupo de discípulos começar a brigar, discutir, ter confronto com os apóstolos, pois que esses discípulos diziam: olha, vocês estão distorcendo a mensagem de Jesus. A mensagem dele foi universalista, foi para todos. Como é que vocês estão diminuindo a mensagem que é para todos, transformando isso numa mera questão judaica, em mais uma seita judaica? Esses discípulos, discordando dos apóstolos que estavam em silêncio, com medo de serem também crucificados, corajosamente saíram levando a palavra de Jesus a quem não era judeu. E foi por isso que o primeiro mártir do cristianismo foi exatamente um dos expoentes desse grupo chamado Estevão. Mas por essa época, Saulo se transformava em Paulo. E se os apóstolos haviam fundado uma igreja, a de Jerusalém, Paulo, também discordando dos apóstolos, sai pela Ásia Menor e funda dezenas de igrejas. Com o tempo, morrem todos os que haviam convivido com Jesus. Em cada igreja dessa já existia um bispo, e cada igreja dessa já tinha os livros sobre a vida de Jesus, os tais evangelhos. Só que os bispos começavam a disputar espaço, quem era o bispo mais importante, e quais dos livros que existiam em muitas igrejas eram os verdadeiros e os falsos. E essa disputa durou 3 séculos. Até que o bispo da igreja de Roma, no século IV, chamado Dámaso, teve uma ideia muito boa. Ele chamou Jerônimo, que era um padre da Igreja Católica e o maior polemista da época, ou seja, a cabeça mais privilegiada e respeitada por todas as igrejas, e coube a Jerônimo, com um grupo de estudiosos, também padres, sair recolhendo pelas igrejas todos os evangelhos ou todos os escritos que existiam sobre Jesus. E foi assim, como bem disse Narras, que próximo ao final do século IV, de centenas de livros ou de evangelhos, ou como queiramos chamar, que existiam, em especial relativos ao tempo histórico antes de Jesus, de centenas de manuscritos ou de livros, apenas 46 foram então oficialmente aceitos e passaram a compor
o Antigo Testamento. Desses 46 aqui, em nenhum tinha relação direta com as preocupações que o mestre falou quanto aos 5 pontos do seu legado. Mas nesses 46 livros estava escrita, registrada, a promessa de uma primeira e de uma segunda vinda da tal autoridade celeste. Esse grupo compôs então o Novo Testamento, formado por 27 livros, sendo 21 epístolas, praticamente todas de Paulo, como Narras disse, os 4 evangelhos, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse, compondo o total de 27 livros. Assim, fica claro que nas tais 40 páginas que Narras disse sobre Jesus, o peso maior formativo do Novo Testamento é de Paulo. Tanto que os estudiosos hoje afirmam que a religião católica, que só surgiu no século IV, envolvendo a religião cristã, que já havia surgido no século I depois de Cristo, é muito mais paulínea do que cristã. Mas pouco importa. Fato é que os tais 5 pontos que Jesus se preocupou em vir à Terra, dando prosseguimento à sua própria promessa feita em ambientes não terrenos de ajudar as suas ovelhas desgarradas, veio ele mesmo e tentou despertar em nós a responsabilidade existencial para o que de fato importa e é essencial à nossa vida, que é o amai-vos uns aos outros, o resto é mero detalhe. Nem a própria igreja que surgiu a partir do seu legado conseguia predicar e praticar a lei maior do amai-vos uns aos outros. Assim, o Império Romano, que antes perseguira o cristianismo, era agora o dono da religião cristã transformada em católica. O cristianismo, de religião perseguida, se transformara em religião estatal do Império Romano. Cai o Império Romano através das invasões dos visigodos, o pensamento ocidental do mundo fica estagnado por 1000 anos. Nenhuma ideia nova, falando de forma exagerada, que pudesse modificar os fatos, conseguiria surgir. A coisa era tão séria que por volta do ano 1000 depois de Cristo, quase todo mundo na Europa era analfabeto. Na Inglaterra, por exemplo, até o rei era analfabeto. Tinham que contratar um padre para que esse padre fizesse a contabilidade da coroa britânica. E como é que no mundo onde o analfabetismo caracteriza o poder das pessoas em perceber a realidade ao seu redor, poderia o tal Cristo semear mais uma etapa das revelações progressivas? Demorou bastante. Mas ainda demorou porque a Igreja Católica, por necessidade de angariar fundos para construir catedrais e financiar os cruzados que iam libertar a cidade santa de Jerusalém do jugo dos turco-otomanos, começou a ter ideias geniais para poder angariar recursos. Alguém lá teve uma ideia formidável. Criou o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica, em cujas páginas estavam descritos todos os pecados que um coitado de um ser humano podia cometer. Ao lado do pecado, o valor da indulgência que o pecador teria que pagar à igreja para ter as indulgências e, quando morrer, chegar lá segurando e entregar a São Pedro para poder entrar no reino dos céus. Era assim que as pessoas acreditavam, era esta a visão de mundo. E o pior, passavam fome para poder pagar e comprar as tais indulgências. Mas como? Como descobrir os pecados das pessoas? Alguém teve outra ideia genial, instituiu a confissão obrigatória. Porque na hora ali da conversa, padre e pecador, pelo menos um pecado vai aparecer. E foi assim que a visão de mundo da Igreja Católica foi imposta, e isso atrapalhou demais o progresso humano. Era necessário que surgissem novas luzes, e isso veio através de René Descartes, de Isaac Newton, de Immanuel Kant, dos iluministas, para propiciar condições a que uma nova etapa prometida pelo Cristo pudesse ser semeada no mundo. Uma nova etapa esclarecedora que pudesse ajudar o ser humano a despertar em si mesmo a sua responsabilidade existencial para com os próprios pés, com o próprio esforço, seguir adiante. Nascia Hippolyte Léon Denisard Rivet.
no ano de 1804. Que jovem, com 11 anos incompletos, foi levado para a escola de Verdun, na Suíça, onde ali ministrava Pestalozzi. Pois que o plano da espiritualidade era Napoleão Bonaparte, utilizando da sua genialidade diplomática, unificar a Europa daquele tempo para, numa Europa unificada, diversos trabalhadores da espiritualidade ali nascerem, produzindo novas luzes, pois que dessa Europa unificada essas luzes seriam exportadas para o resto do mundo, promovendo um progresso de toda a humanidade, impedindo assim as guerras catastróficas que estavam vaticinadas para ocorrer no século XX. Mas Napoleão, em vez de usar o talento diplomático, utilizou a força e a estratégia da espiritualidade de fazer que Karl Marx ofertasse ao mundo um novo manifesto no campo da política, que Kardec ofertasse ao mundo uma doutrina espiritualizante, que Pestalozzi ofertasse ao mundo um novo modelo pedagógico, pois que as crianças de então eram obrigadas a aprender através do temor das regras católicas e protestantes, e Pestalozzi pretendia ofertar a racionalidade, a ternura e a disciplina como sendo um novo modelo pedagógico. Charles Darwin oferecia novas visões de metodologia científica quanto ao sentido da vida e à origem do homem. Fato é que muitos nasceriam nessa Europa unificada. Nasceram, mas a Europa não estava unificada coisa alguma. Ao contrário, tudo que surgia, tudo que saía da França era de pronto antipatizada pelos demais países europeus, já que Napoleão Bonaparte tinha conseguido isso. Ainda assim, num ambiente que já não era propício a que o plano da espiritualidade tivesse lugar. Continuava Rivail estudando no Instituto de Pestalozzi, e lá, enquanto jovem, aquele que no futuro iria se transformar em Allan Kardec, percebia que o seu mestre Pestalozzi ficava muito triste, pois que os seus auxiliares, os professores auxiliares do Instituto de Pestalozzi, uma parte era católica, a outra era protestante. E assim, o menino Rivail via como seu mestre Pestalozzi ficava triste quando os seus auxiliares começavam a discutir na frente dos alunos por questões de sentimento religioso. E Rivail via como seu mestre Pestalozzi ficava a uma distância prudente da prática da religiosidade. E ele, Rivail, formou a sua personalidade influenciado pelo seu mestre Pestalozzi. E ele também, Rivail, quando aos 20 anos de idade foi para Paris e montou um liceu para tentar, em Paris, semear os ensinamentos aprendidos com Pestalozzi, Rivail também manteve-se sempre distante das questões de religiosidade. E quem assim faz dos 10 aos 50 anos demonstra ser alguém prudente no campo das religiões. Por fim, já perto dos seus 50 anos, ele, professor que era e diretor de liceu que era, de repente tem que conviver com algo muito complexo, pois que o sobrinho de Napoleão, Luís Napoleão Bonaparte, havia sido eleito para uma nova república, e nessa época a França se dividia entre aqueles que queriam que o monarquismo voltasse e aqueles que não queriam que o monarquismo voltasse, e sim que a república fosse a forma de governo, e o professor Rivail era um destes. Só que aquele que havia sido eleito como presidente da nova etapa da França em 1851 se autoproclama num golpe o imperador Napoleão III. E como as críticas que eram dirigidas a ele partiam necessariamente pela investigação que fizera dos liceus que existiam na época em Paris, ele obrigou a que os tais diretores e professores de liceus ou prestavam juramento de fidelidade ao imperador, ou então teriam as suas licenças cassadas. E promulgou uma nova lei de ensino que, nas entrelinhas, obrigava que todos os professores de então beijassem a mão do imperador ou perdiam o emprego que tinham. Por uma questão de princípio, o ainda professor Rivail
preferiu, por uma questão de princípio, jogar fora toda uma carreira no magistério. Foi quando, movido por circunstâncias outras, o professor Rivail começou a se defrontar com a tentativa da espiritualidade de chamar a sua atenção e a de tantos outros, através de uma estranha fenomenologia de pranchetas que se mexiam, canetas presas a pranchetas que escreviam, mesas que tremulavam, já que os espíritos, inabilitados na possibilidade de falar diretamente com o ser humano encarnado que segue surdo a essas expressões, somente tinha sensibilidade para ver objetos tremendo. E o que para muitos era apenas uma fenomenologia bizarra, para o professor Rivail foi o fio de um novelo através do qual ele descortinou toda uma revelação inteligente da espiritualidade. Foi quando ele se transformou em Kardec, criando pseudônimo para poder continuar a produzir os livros, agora solicitados pela espiritualidade, para diferenciar dos tantos livros acadêmicos que ele já havia produzido como professor Rivail. Mas Kardec jamais pretendeu fundar uma religião. A exemplo de Jesus, que jamais pretendeu fundar uma religião. Tudo que Jesus pretendeu foi criar um novo homem, uma nova mulher. Criar ou ajudar a criar um novo ser humano na Terra que tivesse na conduta amorosa a expressão básica da sua cidadania. Que tivesse na lei do amai-vos uns aos outros o ponto principal do seu código de conduta diante da vida. Mas criaram religião em torno do legado de Jesus, muitas. Em torno do legado de Kardec, junto com os espíritos, também se criou uma religião, que seja. Porém, analisemos quais eram as funções pretendidas pelos espíritos codificadores em relação à doutrina espírita. O que é que os espíritos codificadores que compunham a equipe do Espírito da Verdade pretendiam na semeadura do espiritismo? Ponto número 1. Primeira função urgente do espiritismo nascente era o de, através do exercício mediúnico, e daí a preocupação de Kardec com o livro dos médiuns, a Terra estava asfixiada há milênios com almas doentes e necessitadas, aglutinadas em verdadeiros umbrais dos níveis espirituais mais próximos à esfera dos encarnados. E era necessário que surgisse a partir dos encarnados um procedimento de ofertar ajuda a cada um desses bilhões de espíritos desencarnados em condições dolorosas. E assim, a primeira função do espiritismo era de socorrer, através do trabalho heróico dos médiuns que, no anonimato do mundo, saíam dos interesses das suas vidas para se sacrificarem ao longo das noites e, assumindo as consequências disso, receber amorosamente a cada um desses espíritos necessitados. Pois que a Terra precisava um dia deixar aquela condição de planeta de expiação e provas, de mundo subdesenvolvido, e somente isso poderia ser feito se cada um desses espíritos fosse amorosamente assistido. Assim, a primeira função, a mais urgente da época do espiritismo, foi a de socorrer, foi a de consolar, foi a de abraçar amorosamente a cada um dos nossos irmãos desencarnados que tanto sofriam, alguns há milênios. A segunda função do espiritismo, a segunda função da doutrina espírita, era de espiritualizar as pessoas. Era de ajudar a que cada um espiritualizasse a si mesmo. Mas o que significa espiritualizar a si mesmo? É se transformar em espírita? Não. É fácil ser espírita. Basta que a gente o diga, eu sou espírita. O difícil é nós termos um código de conduta espiritualizante, maduro,
emocionalmente cristão. É fácil dizer eu sou católico, eu sou cristão. O difícil é ter o código de conduta amoroso que Jesus nos ensinou. A segunda função do Espiritismo não foi transformar as pessoas da Terra em espíritas, mas sim a de ofertar condições através do conhecimento da doutrina espírita para que cada um, em despertando em si mesmo essa responsabilidade, pudesse espiritualizar a si mesmo e dar o seu testemunho. Pois Jesus, quando aqui esteve, nunca nem se meteu na vida de ninguém. Nunca impôs o jugo das suas opiniões a quem quer que fosse. Quando ele dizia que tinha um jugo suave, era brando e manso de coração, e que por isso todos podiam a ele se dirigir, em especial aqueles que pudessem estar cansados de tanto conflito e dramas, porque ele simplesmente se preocupava em dar o melhor de si, jamais esperou receber, nem compreensão. E o que marca a diferença entre mundos onde seres que ali habitam são subdesenvolvidos e mundos chamados evoluídos é que os seres que vivem nessas humanidades evoluídas, por serem evoluídos, eles se preocupam em dar. E como todos os que estão nesses mundos dão o melhor de si, todos os que ali estão terminam recebendo em abundância. Essa é a característica básica de mundos evoluídos. Ao contrário de mundos complicados como esse que se chama Terra, não porque a Terra seja um planeta complicado, mas porque nós, seus habitantes que aqui estamos, exigimos receber. E não é receber de qualquer jeito, é receber do jeito que o nosso ego gostaria. Pois se alguém me dá um presente e eu não gosto, eu boto um falso sorriso na minha cara, agradeço, mas intimamente eu digo, cretinho, tanta coisa boa para mim dar e olha o que essa peça me deu. Vou botar só um pouquinho de lanche, não vou dar um pedaço de bolo grande para ele, não. Nós somos cidadãos complicados, pois que nós exigimos receber, não é esperamos receber não, pessoal, nós já estamos exigindo. A exemplo dos nossos irmãos pentecostalistas, que nos seus programas agora dizem, paguem o dízimo, pois quanto mais vocês pagarem, vocês poderão exigir de Deus. Nós chegamos a esse ponto. Não, mas isso é eles. Não, são irmãos nossos. Essa humanidade só tem futuro se todos nós, independente de cor, credo, disso e daquilo, evoluirmos, nos espiritualizarmos. Não, então vamos lá impor ou mostrar. Ninguém tem que mostrar nada a ninguém. Cada um tem que mostrar a si mesmo que é capaz de amar o próximo. Então, a segunda função do Espiritismo era de despertar em cada ser que se aproximasse da revelação espírita a necessidade de espiritualizar a si mesmo. Mas isso requer esforço. Acreditar é um conforto, pensar é um esforço. E os espíritos diziam, antes de crer, era necessário compreender, e a busca dessa compreensão requer esforço intelectual e desafios constantes, não em relação ao mundo, mas em relação a nós mesmos. Mas isso requer esforço. E é muito melhor a gente achar que pagando R$10 está tudo resolvido com Deus, ou indo ao centro espírita tomando um passo, ou indo à igreja católica comungando, pronto, está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Está tudo muito complicado. O terceiro ponto, a terceira função maior da doutrina espírita era de revelar ao mundo, ao conhecimento dos encarnados, algo até então desconhecido nesses tempos modernos, que era o contexto espiritual por trás da vida terrena, deixando claro que nós éramos e somos herdeiros da eternidade, querendo ou não, ou tendo consciência ou não disso. A doutrina espírita ofertou ao mundo esclarecimentos formidáveis que alimentam a alma, pois que nos dá vislumbre da eternidade, ou seja, do nosso próprio futuro. A quarta função da doutrina espírita era de resgatar para os tempos modernos
a exemplo do que Jesus prometera, e por isso o Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo, os próprios ensinamentos do Cristo, tratando-os com linguagem mais moderna para que pudéssemos melhor compreender a intenção do Mestre e também resgatar uma doutrina que talvez responda pela origem dos que estão aqui na Terra, que se chama doutrina dos anjos decaídos. Mas onde é que isso está escrito? Isso está também escrito no livro A Caminho da Luz, lançado em 1938, por Chico e Emmanuel. Não, mas isso aí fere a pureza doutrinária, porque isso fere o princípio da retrogradação espiritual, pois que um anjo não pode decair. Anjo é anjo, já está assim com o pessoal lá em cima, não tem como decair. Kardec disse que isso não pode acontecer porque isso fere o princípio da retrogradação. Capítulo 11 do livro A Gênesis. O codificador afirma claramente que não há nenhum problema quanto a isso, pois que é exemplo de homens e mulheres que, em cometendo um crime, são obrigados a viver durante um tempo numa floresta, depois de 10 anos ali estando, passam a disputar comida com os bichos como se fossem também outros bichos. Mas não deixam por isso de ser homens e mulheres. Apenas agem como bichos, mas não perdem, eles não retrogradam. E assim não haveria nenhum problema em anjos, pois que no tempo de Kardec não existia a palavra extraterrestre. Não tinha nenhum problema que seres de outros níveis existenciais, por não poderem acompanhar o progresso daqueles mundos, fossem exilados para o mundo inferior. E mesmo agora, sendo os tais anjos decaídos seres humanos, eles não deixavam de ser cidadãos cósmicos. Não há perigo de ferir o princípio da retrogradação espiritual. E Kardec também resgatou esse assunto a pedido da espiritualidade, pois é exatamente essa a única e última notícia que temos da origem desta humanidade. Pois que remonta as nossas origens a essa lendária questão de anjos que decaíram ou que caíram aqui na Terra e aqui começaram a viver, os tais exilados de Capela do passado. O quinto ponto principal das preocupações dos espíritos codificadores, ou a quinta função básica do espiritismo, era de introduzir nos tempos modernos a componente cósmica extraterrena, pois que o homem somente compreenderá a sua existência neste mundo estudando a componente espiritual e a componente cósmica. Quer dizer que você está dizendo que cabia ao espiritismo falar de extraterrestres? De introduzir esses conceitos? Isso aí é que fere a pureza doutrinária do espiritismo. Kardec nunca falou disso. Isso não pode ser. Pergunta 172 do Livro dos Espíritos. Questionava então o codificador aos espíritos codificadores: as nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Vamos repetir. As nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Os espíritos responderam: não, não todas, mas em diferentes mundos. A que temos neste globo não é a primeira, nem a última, é uma das mais materiais e, portanto, distante da perfeição. Kardec percebia claramente que os espíritos estavam dizendo que nem todas as existências corporais da nossa alma se passavam na Terra. Se passavam também em outros mundos. Epa! Questão 173. Os espíritos dizem: já viveste em outros mundos. Questão 181. Torna a questionar Kardec: os seres que vivem nesses diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Kardec não estava se referindo a espíritos desencarnados. Estava se referindo a espíritos encarnados nesses outros mundos, e ele já usava uma nova expressão: seres. Em todas as traduções do francês original de Kardec,
não deixa dúvida, foi seres. Ele só não colocou extraterrestre, porque essa palavra não existia na época. Mas ele questiona: os seres que vivem nesses diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Os espíritos respondem: é fora de dúvida que o espírito precisa do princípio instrumento material para agir sobre a matéria, e tantas diferenças entre esses corpos existem, quantas sejam as moradas que temos todos nós que percorrê-las ao longo da nossa evolução. Kardec estava falando de humanidades que viviam em outros mundos, humanidades encarnadas. É possível, pergunta 182, conhecer com exatidão os diferentes estados desse mundo, etc. e tal? Os espíritos disseram: olha, se nós, os espíritos, fôssemos hoje aprofundar esse tema, iríamos ferir suscetibilidades, etc. e tal, porque os espíritos já viam a dificuldade que Kardec tinha em introduzir na sociedade europeia, em especial na sociedade francesa, dominada pela visão de mundo católica e protestante, o novo conceito de espírito. Quanto mais se ele fosse surgir com o conceito também de extraterrestre, aí seria o caos. E os espíritos deixaram claro que naquele tempo eles não iriam aprofundar o tema, mas Kardec, junto com os espíritos, introduziu sim a componente extraterrena, a componente cósmica, como sendo algo que o movimento espírita ou os espíritas deveriam estudar. Mais que isso, quando Kardec morreu, o seu amigo Camille Flammarion, utilizando as palavras para homenagear o seu mestre e amigo, disse que ele e Kardec, em muitas madrugadas, conversavam sobre as muitas humanidades celestes. E dizia ele: tu mesmo, mestre e amigo, tomaste do meu livro Pluralidade dos Mundos Habitados e transformaste em pedra angular do edifício da nova fé que construístes. Flammarion disse claramente que ele e Kardec falavam sobre humanidades, outras humanidades celestes. Se a expressão extraterrestre existisse naquela época, será que Camille Flammarion não teria utilizado? Afinal de contas, qual o problema? Não, em meu centro, ET não entra. Isso fere a pureza doutrinária do Espiritismo. Kardec disse que isso não pode ser conversado no Espiritismo. Pessoal, cada um de nós pode discordar de Deus, de Jesus, de Kardec, de quem a gente quiser. É um direito nosso. Mas nós não temos o direito de distorcer o legado de Jesus, o legado dos Espíritos, ou de quem quer que seja, para que isso combine com as nossas opiniões. O sexto ponto principal das preocupações dos espíritos codificadores, ou a sexta função principal do movimento espírita ou do espiritismo, era de preparar o mundo moderno para o julgamento geral em curso nos ambientes espirituais. Julgamento este predito pelo próprio Jesus, pois que quando aqui esteve, afirmou ele que voltaria pessoalmente para presidir o instante da separação entre o joio e o trigo. O tal julgamento geral dos vivos e dos mortos. O tal juízo final. E o Espiritismo deixa claro que é a reciclagem espiritual pela qual a Terra passa, pois que deixará de ser um mundo de expiação e provas, evoluindo no progresso esperado dos mundos, se transformando num mundo regenerado. E para isso é necessário que somente reencarnem ou renasçam nesse mundo espíritos tendentes ao bem. E era e é função do Espiritismo chamar a atenção dos que vivem na Terra para essa questão, pois que esse julgamento não começou, ele já está perto de terminar nos ambientes espirituais. E ninguém tem notícia dele em reuniões espíritas. Por quê? Se isso for verdade, por quê? Pois que a tal sexta função do Espiritismo, além de tentar preparar o mundo para o tal julgamento geral, estava implícito que é preparar o mundo para a chegada daquele que prometeu retornar para pessoalmente presidir esse momento. Aí é que complica, porque isso fere profundamente
a pureza doutrinária do Espiritismo, pois que Jesus não vai voltar, pois que Kardec disse que o surgimento do Espiritismo já seria o cumprimento do seu retorno. O Espiritismo já é o retorno de Jesus, portanto ele não vai voltar, isso é balela. Kardec é que disse isso. Coitado de Kardec, ele nunca disse isso. Nem muito menos escreveu. Capítulo 17 do livro A Gênese, sobre o segundo advento do Cristo, palavras de Kardec, abrem aspas. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra num corpo carnal e nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo que vir em espírito, com letra maiúscula, quando os tempos forem chegados para dar a cada um conforme as suas próprias obras. Fecham aspas. Kardec, quando escreveu o livro A Gênese, disse que Jesus voltaria no futuro, não era a personificação do Espiritismo. Se ele disse e escreveu isso, por que é que segmentos do movimento espírita afirmam que Kardec disse que Jesus não volta, pois que o surgimento do Espiritismo já seria o cumprimento da sua segunda vinda? Nós não temos o direito de distorcer o legado de ninguém. Mais que isso, Kardec desencarnou em 1869, e já não mais limitado ao cérebro físico de um corpo transitório, já com a sua mente espiritual liberta e sabendo que poderia ter ele se equivocado ou não, em percebendo que os espíritas de então estavam já desde aquele tempo dizendo que o Espiritismo era o surgimento do Consolador e também do cumprimento da segunda promessa do Cristo de voltar, ele sai dos ambientes espirituais franceses e vem residir no ambiente espiritual próximo à cidade do Rio de Janeiro. E nos anos 1888 e 1889, seu espírito desencarnado, através do médium Frederico da Silva Júnior, da Fraternidade Espírita do Rio de Janeiro, dita uma série de conjuntos de mensagens, série esta que é depois editada pela Federação Espírita Brasileira, através do seu presidente, que na época era o Dr. Bezerra de Menezes, opúsculo esse que passou a história conhecido como os Ditados de Allan Kardec. E o que é que o espírito de Kardec tentou dizer aos espíritas dessa época? Espíritas, cuidai para que não vos falte o combustível da humildade, para que possais perceber a chegada inesperada do Cristo, obviamente ainda por acontecer. Então Kardec, nem quando estava vivo, nem quando desencarnou, em nenhum momento ele disse, ou escreveu, que Jesus não voltaria, pois que o Espiritismo já era o cumprimento dessa segunda promessa dele de aqui retornar. Se analisarmos se o Espiritismo cumpriu as 6 principais funções dele esperado, cada um poderá ter suas opiniões, não vamos aqui, dado o adiantado da hora, aprofundar essa análise. Fato é que a missão do Espiritismo, sob a ótica cósmica, nada mais representa da etapa última de preparação dos que vivem na Terra para o cumprimento da promessa maior dessa autoridade celeste de aqui retornar. Pois que se no século XIX mesas, pranchetas tremiam chamando a atenção das pessoas e Kardec descobriu por trás daquilo todo um conjunto espiritual, todo um conjunto de inteligências tentando revelar ao mundo a doutrina espírita, pois que era o momento da revelação espiritual. Hoje, século XXI, outros objetos andam tremendo por aí, não mais sobre as mesas, mas sobre as nuvens, os tais objetos voadores não identificados, que para muitos é só questão de doidos que andam vendo OVNIs por aí, mas quem sabe se essa fenomenologia também não é só uma tentativa desses seres de chamar a nossa atenção, não mais agora para o contexto espiritual, mas para o contexto cósmico que envolve a vida na Terra. Pois se nós não nos prepararmos no estudo dessas duas componentes, como poderá a Terra ser reintegrada à convivência com essas demais humanidades celestes, se nós morremos de medo de ETs, de extraterrestres, se nós achamos que isso é um absurdo, quando são os pobres dos ETs que morrem de medo da gente? Nós é que somos os monstros dessa parte do cosmos. Nós é que matamos uns aos outros, caluniamos, falamos mal, roubamos, enganamos.
Eles ficam estupefatos como é que a gente mata uma criancinha e arranca o pulmão dela ainda viva para vender no mercado de órgãos. Eles não fazem isso. Eles não matam os membros de suas próprias espécies. Não, mas eles chegam aqui e até fazem um mal raptando um outro, os poucos evoluídos fazem. Mas porque eles olham para o que a gente faz e dizem, esses aí não tem mérito nenhum. Porque nós somos os monstros dessa parte do cosmos. Por quê? Porque ainda não aprendemos a amar uns aos outros. Se nada do que aqui foi dito serviu para coisa alguma, que pelo menos na missão do Espiritismo possa restar nas nossas reflexões a tentativa desesperada que Jesus fez de despertar em nós a importância para o amar-vos uns aos outros. Porque se nos tornarmos doutores nisso e naquilo, mas se não tivermos amor, a convivência sempre vai ser esse drama, esse caos que nós estamos vendo, já que todos nós nos pretendemos doutores em alguma coisa. Mas se pelo menos conseguirmos amar uns aos outros, mesmo desconhecendo tudo mais, como Jesus mesmo disse, tudo mais nos será dado por acréscimo. Que possam, portanto, as palavras aqui proferidas servirem como reflexão. Pois como todos podemos ver, o assunto é muito sério e se eleva muito acima da nossa flagrante incapacidade em abordá-lo com as cores que ele necessita. Que possamos, pois, todos nós refletir a respeito desse assunto. Obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, mas ele veio de tão longe e falou tão pouco, um tanto que ele tem por falar. Encerrando, estão aqui duas obras ao povo de Olímpia. Nós vamos abrir para algumas perguntas e mostrando aqui os livros que nós sortearemos. A espiritualidade manda, certo? Quem faz aniversário hoje? Então você ganhou Jesus o Mestre. E quem fará aniversário amanhã? Quem fez ontem? (3 de outubro). Tem alguém? Ganhou o fator extraterrestre. Alô? Eu vou descer com esse microfone. As pessoas que quiserem fazer perguntas, estaremos passando o microfone. E aproveitem porque realmente nós temos aqui um arsenal de conhecimento a nos ofertar. Obrigado você pela presença. Desse cosmos. Qualquer cidadão cósmico tem o livre-arbítrio para agir dentro das suas circunstâncias. Nós que estamos aqui na Terra, exemplo de um prisioneiro, que dentro dos muros da prisão ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, mas dali ele não sai. Nós também temos o nosso livre-arbítrio limitado às circunstâncias das nossas almas estarem submetidas a um corpo físico animal transitório. Mas para irmãos nossos que vivem outras pairagens siderais e que são libertos, eles têm o livre-arbítrio de fazer ou de se dirigir aonde a sua tecnologia, a sua condição espiritual os puder levar. Nós só temos que entender a situação da Terra diante do cosmos. Desculpem o exemplo forte que eu vou dar. Desenvolvendo a minha atividade profissional de uma década atrás, eu tive que fazer uma visita a um hospital psiquiátrico. E lá chegando, vi 2 doidinhos sentados no corredor e notei que o enfermeiro que passou por lá começou a gritar com eles, botou a mão e eu comecei a sentir o odor desagradável. Eles estavam se alimentando dos próprios dejetos. E eu comecei a me sentir mal, querendo, obviamente, vomitar. O enfermeiro também chegou doido. Disse, rapaz, a gente não sabe mais o que fazer com esses dois. Todo dia eles fazem isso, a gente não tem mais o que fazer. Mas
para eles é normal, tudo bem. Tempos depois, estou eu nas minhas madrugadas tentando não estragar muito as notícias que vêm de lá para colocar nos livros, eu estrago um bocado. E um certo amigo espiritual, pois que o tema dessa noite era sobre outras humanidades, ele disse: sabe aqueles nossos irmãos lá no hospício? Para eles era muito normal fazer o que estavam fazendo, agora para você aquilo foi um absurdo. Os nossos irmãos lá de fora ficam estupefatos como é que nós aqui na Terra achamos normal mentir, roubar, caluniar, matar, guerrear. E aí esse irmão espiritual começou a chamar a atenção para uma série de temperos que existem na nossa vida, e nós chegamos a um ponto tal de demência perceptiva que ele, esse amigo espiritual, fez uma brincadeira comigo, disse: tente pensar numa vida sem essas coisas. Mentiras, calúnias, brigas, roubos, assassinatos. Eu não consegui. Nós vamos achar chato, vamos imaginar todo mundo tocando harpa e flauta pendurado nas nuvens. O nosso cérebro se incapacitou se incapacitou de tal maneira em vislumbrar uma vida diferente. Ou seja, nós achamos isso tão normal quanto os doidinhos acham normal se alimentar daquelas coisas. Mas para quem nos vê de fora, isso é um absurdo, porque a situação que existe aqui na Terra, ela é anormal. Ela é produto do isolamento de bilhões de almas que enlouqueceram, mas que disso não têm consciência. E o pior, são ainda muito orgulhosas do que pensam saber e tentam impor o que pensam saber sobre os outros, e quando os outros não concordam, ainda fazem guerras para matar em nome de Deus. E tem gente que acredita que se matar em nome de Deus, quando morrer, chega no paraíso e é recebido por 70 virgens. Tem centenas de milhões de pessoas que acreditam nessa bobagem que eu acabei de dizer. Acreditam piamente. Então vejam como os nossos irmãos de fora nos veem. Nesse sentido, pelos crimes que aqui nós cometemos, temos que entender que a Terra é uma casa de, entre aspas, de ninguém. Pois que os seres que aqui vivem são tão doidos que nenhuma confederação de mundos quer ter relacionamento com os doidos daqui. Vai ter para quê? O que é que nós temos a ofertar? Em sendo um mundo desconfederado, largado à própria sorte, qualquer conjunto de piratas cósmicos tem o direito de vir aqui e fazer extrativismo mineral, vegetal, animal. E qual o problema de pegar um dos doidos da espécie Homo sapiens, levá-lo para dentro de uma nave, tirar plasma sanguíneo e depois jogar? Se eles fazem coisa muito pior uns com os outros. Nesse contexto, a Terra é visitada por seres de outros mundos evoluídos, mas também por seres de outros mundos não tão evoluídos assim. Mas a misericórdia da tal autoridade celeste que se fez homem, nasceu como Jesus, e que ele prometeu que retornaria do futuro, e como parece que esse futuro está para os tempos atuais, da mesma forma que na Terra, quando um presidente vai visitar uma outra nação, a comitiva dele vai primeiro para fazer a agenda dos assuntos que serão discutidos, para ver onde é que ele vai se hospedar, a questão de segurança. Vamos dizer que já há algum tempo as naves da frota dessa autoridade celeste, algumas delas estão estacionadas próximas à Terra. Os piratas cósmicos vão passando e dizem: Ih, o homem já mandou estacionar aí a comitiva, quer dizer que ele está para chegar, acabou-se a nossa boquinha. Não podemos mais fazer as piratarias da Terra, porque a Terra agora vai ser um mundo envolvido pela insistência amorosa dessa autoridade. Não é que a gente mereça, é porque isso ainda está correndo sob os auspícios da insistência amorosa desse ser que na Terra nós conhecemos como Jesus. Mas, em resumo, a espiritualidade não se mete. O livre-arbítrio é algo da vida, é inerente à vida cósmica. Cada ser cósmico utiliza o livre-arbítrio conforme o seu grau de discernimento e conforme o seu nível de espiritualização. Nem todos os ETs são criaturas espiritualizadas. Mais alguém? Mais alguma pergunta?
Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Gente, aproveite. Elan, pediria a você que pudesse retratar, enquanto pergunta, a pergunta que foi feita a você lá em São Paulo a respeito do Apocalipse, da Torre de Babel, aquelas definições do versículo 17 e 19 da Bíblia em Apocalipse, para arrematar aquelas traduções e interpretações que foram feitas na palestra a respeito do retorno da aproximação dos 7 selos para a aproximação de Jesus, para a chegada de Jesus. Você já notou que horas são, né? Pouquinho só, não precisa. Bem, vamos tentar falar pouquinho a respeito de um assunto tão complexo. É, João, o apóstolo, em vida, ele optou por não colocar no seu evangelho nada referente às promessas do Cristo em retornar no futuro. Se nós analisarmos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente nos capítulos 24, 21 e 17 e 13, desculpem, aí veremos todas as formas e fórmulas que os evangelistas e tradutores utilizaram para representar a mensagem ou a promessa de Jesus de retornar no futuro. João resolveu não colocar nada no evangelho que escreveu depois que esses 3 evangelhos já estavam prontos, porque de todos os que haviam convivido com Jesus, ele era o único nessa época que ainda estava vivo. E então os cristãos judeus da época, fugindo perseguidos pelas tropas romanas depois do ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém, aí os cristãos judeus ficavam perguntando: João, e cadê a volta de Jesus? Cadê? E João era o único apóstolo ainda vivo nessa época, não tinha resposta para dar. Pois que nem ele entendia direito o porquê de Jesus não ter retornado ainda, pois ele achava que era o tempo da sua vida que Jesus retornaria. Assim, somente anos mais tarde, fugindo da perseguição dos romanos em uma certa ilha grega, João é levado aos céus e lá, nesse instante, é mostrado a ele todo o conjunto de eventos que inevitavelmente ocorreriam até que se cumprisse a volta do Cristo. E foi somente ali que ele percebeu que o Cristo não retornaria ao tempo da sua vida, mas sim no futuro. E ele então, se antes optara por covardia moral, não se referiu ao assunto da volta de Jesus no Evangelho, ele então resolveu escrever um livro que falava praticamente só disso. Pois o Apocalipse nada mais é, na sua segunda parte, do que o anúncio profético de 7 grupos de acontecimentos a ocorrerem até a chegada do Cristo. Assim, João, com as palavras que podia na época, ele organizou os acontecimentos, descrevendo-os como sendo 7 livros selados. Quando o primeiro anjo abriu o primeiro selo do primeiro livro, então ele, João, viu que tais acontecimentos ocorriam naquele período histórico. E assim, Jesus chegaria no final do 7º livro, ou seja, nas últimas páginas do 7º livro selado. João percebeu que o primeiro livro tinha uns acontecimentozinhos, o segundo outros tantos, mas o 7º livro parecia se referir a uma época onde as coisas ocorriam de forma muito rápida. Se ao tempo de sua vida acontecia um fato importante a cada 10 anos, naquele tempo em que Jesus iria voltar, parece que ocorriam 200 fatos importantes num dia só. Então ele teve dificuldade em sintetizar o que ele, através da sua percepção, pôde perceber. Mas ele foi genial. Nesse 7º livro, ele resolveu, para melhor explicar, subdividir o 7º livro em 7 momentos. Pois que no seu tempo, quando uma autoridade adentrava o templo, o anúncio da chegada dessa autoridade era feito através do toque de trombetas. E então João dividiu o 7º livro do Apocalipse em 7 momentos, e quando o primeiro anjo tocava a primeira trombeta, tais acontecimentos ocorriam. E assim João foi até que o 7º anjo tocava a 7ª trombeta e Jesus chegava naquela hora e todos na terra viam a tal Jerusalém celeste
baixando ou pousando na terra. Então, imediatamente antes da chegada de Jesus, ao toque do sétimo anjo da sétima trombeta, estavam os últimos acontecimentos descritos nas últimas páginas do sexto toque da sexta trombeta do sexto anjo. E João viu que aquele período imediatamente anterior à chegada de Jesus, aí que era um período cheio de loucuras. Ele resolveu então subdividir o toque do sexto anjo em 7 momentos também distintos, aos quais ele resolveu chamar dos momentos referentes ao derramamento das 7 taças da ira do Senhor. E assim, quando o primeiro anjo, depois do toque da sexta trombeta, derramasse a primeira taça, tais acontecimentos ocorreriam. Seguindo essa metodologia, o sexto anjo tocava a sexta trombeta. Quando o sétimo anjo derramasse a sétima taça, ocorreriam os últimos acontecimentos antes da iminente chegada de Jesus. E quais são esses últimos acontecimentos que João deixou ali demarcado na sua veia profética? Antes de nos referirmos a esses acontecimentos, vamos fazer uma consideração. Na quinta trombeta, foi mostrado a João que era um tempo em que algo que voava afligia os homens por muito tempo. E João viu que o algo que voava, vamos imaginar ele vendo os aviões voando, soltando bombinhas. Ele, com as palavras que ele podia usar há 2000 anos atrás, ele olhou e disse: essas coisas que vão afligir os homens durante muito tempo parecem com escorpião, com a cauda para trás, mas que tem asas de gafanhoto e que tem um corpo de bronze e de ferro e que nas suas asas o barulho que dali sai parece o barulho de 1000 cavalos se dirigindo para a guerra. E esse gafanhoto solta ovinhos. João usou as palavras que ele podia usar 2000 anos atrás quando escreveu um avião, coisa que era impossível. Assim, João usou as palavras de 2000 anos atrás para tentar deixar registrado no Apocalipse os tais últimos acontecimentos. E quais são esses 3 últimos acontecimentos? O antepenúltimo acontecimento antes da volta de Jesus é a queda da Babilônia. No tempo em que João viveu, a edificação mais alta que os seus olhos podiam ver era o pináculo da Torre de Jerusalém, que era algo baixo. Mas ele ouvira falar de uma construção antiga que passava das nuvens, que era a tal Torre de Babel. A pergunta é, se João tivesse diante de uma tela e visse as 2 torres do World Trade Center cair, quais as palavras ou como ele chamaria aquelas torres a não ser as Torres de Babel? E é isso que está registrado no capítulo 18 do Apocalipse. O anjo contando que assim, as torres caíram. A Babel, a Babilônia caiu. E mais ainda, João descreve com suas palavras que todos os produtos dos mercadores deixaram de ser negociados quando a Torre da Babilônia cai. A Bolsa de Valores parou, os portos pararam de receber mercadoria, os aeroportos fecharam. Ele usou as palavras que pôde e disse que pilotos e marinheiros chorariam ao longe ao ver a fumaça do incêndio, da queda da grande Babilônia. E quantos de nós não viram através da TV barquinhos parados na Baía de Hudson vendo a fumaça da queda das torres? E João descreveu em mais de 7 oportunidades em detalhes a queda das torres do World Trade Center. Depois disso, o penúltimo acontecimento, antes da chegada de Jesus, João vaticina como sendo: depois da queda da Babilônia, os reis da terra entram em guerra. E já houve a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque. Depois disso, o último acontecimento que João prediz, antes da chegada de Jesus, é algo estranho: o aparecimento de 2 testemunhas. E depois disso, o 7º anjo toca a 7ª trombeta e Jesus chega.
É o que está escrito. A interpretação corre conforme o tirocínio de cada um. É um assunto muito sério e a gente tem que parar por aqui também, respeitar a hora. Mas é motivo para a gente refletir e dormir feliz, tá? Não preocupados.